Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus 13, embora eu vou mencionar praticamente o capítulo todo, mas eu quero me focar apenas em algumas dessas parábolas, principalmente a parábola do joio, do tesouro escondido, da pérola e da rede, apenas essas. Mas, como eu quero que os irmãos entendam hoje, todas essas parábolas estão unidas por um tema, que é o reino de Deus. Esse é o grande tema, esse é o grande ponto aqui desse texto, é uma tentativa, ou na verdade uma explicação de Jesus sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Então, antes de mais nada, nós vamos ler o versículo 24 até o 30, e depois nós vamos ler os restantes dos textos. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou uma semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então vimos os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atirai em feixes, para que seja queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por essa noite, onde nós estamos na tua casa, reunidos em teu nome, para louvar e bendizer o teu santo nome. Te rogamos, Senhor, nesse momento, onde nós vamos ouvir a tua palavra, nós vamos ouvir a pregação da tua mensagem, e queremos nessa noite ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos faça entender o que é o reino dos céus, que o Senhor nos ajude de fato a praticar aquilo que a tua palavra nos ordena, entender os alertas que a tua palavra nos faz e sermos confortados também por ela. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para a honra e glória do teu nome, e que o Senhor também use o teu servo para a honra e glória do teu santo nome. Te rogamos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essas são as parábolas do reino. O capítulo 13 inteiro fala sobre as parábolas do reino. O Mateus ele se preocupa em mostrar alguns discursos de Jesus. Mateus é de um pouco diferente dos outros evangelhos. Ele não é como Lucas, não é como Marcos, não é como João. Ele de fato é diferente. E ele tem algumas características. Uma das características é mostrar e apontar o reino de Deus, mostrar que o Messias veio, e o Messias é o rei desse reino. O reino dos céus está aqui, o reino dos céus já começou, só que Mateus também quer mostrar a realidade desse reino, o que significa de fato esse reino de Deus. Mateus capítulo 13 é um dos grandes discursos de Jesus, que são várias parábolas, ao todo 7 parábolas, que se propõem a explicar um pouco do que significava o reino dos céus. Só que quando a gente olha a parábola, precisa entender algumas coisas. Parábola não é uma mera alegoria, parábola não é uma historinha qualquer com um fundinho moral. Parábola, ela tem alguns propósitos, ela tem alguns motivos para existir. Quais são esses motivos? Qual é o propósito de Jesus Cristo contar as parábolas? Há pelo menos 2, e Mateus quer mostrar isso. O primeiro deles está lá no versículo 34 e 35, que diz assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei as parábolas e parábolas da minha boca, publicarei coisas ocultas
desde a criação do mundo. Então, o primeiro objetivo, o primeiro propósito é para cumprir as Escrituras. O Antigo Testamento já tinha falado que Jesus Cristo viria para falar e ensinar por intermédio de parábolas. Então, Jesus Cristo está fazendo isso. É por isso que nós temos várias parábolas no capítulo 13. Nós vamos ver algumas outras também mais para frente. Quando a gente olha para Lucas, então, que é onde tem mais histórias, mais parábolas ainda. É repleto de parábolas. Qual é o propósito? Porque já havia sido profetizado que Jesus Cristo falaria por parábolas. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o mais estranho. E é o que a gente mais, às vezes não percebe. Geralmente a gente fala que parábolas é para tornar uma verdade mais clara, não é? Uma verdade que é difícil ser entendida. Então deixa eu explicar, deixa eu ilustrar. Não foi isso. Não é esse o propósito. Na verdade, Jesus Cristo falou em parábolas simplesmente para que existissem pessoas lá que não entendessem o que Jesus Cristo estava querendo dizer. Olha, eu vou contar uma historinha para vocês. É que nem aqueles provérbios chineses, né? Já viram aqueles provérbios que a pessoa fala, você fica olhando para a pessoa e... O que significa? Eu não sei, só quem contou o provérbio sabe o significado? É mais ou menos isso. Não é para você saber o seu resultado. Não é para você saber o que significa. Inclusive, Jesus Cristo, quando ele conta as parábolas, e há dois momentos aqui, há um momento que Jesus Cristo está com as multidões, até o versículo 33, de 1 a 33, ele está com as multidões, e depois, lá no versículo 36 em diante, Jesus Cristo se retira junto com seus discípulos, e ele vai contar os segredos, vai dar as explicações só para os discípulos. Jesus Cristo não conta o segredo para todo mundo. Ele conta só para os discípulos. Por quê? Ele só vai contar e revelar os segredos dos céus, os segredos desde a eternidade, para aqueles que acreditam nele. Os segredos de Deus, os mistérios de Deus, são reservados para o povo de Deus e para mais ninguém. E é por isso que ele vai contar, ele vai falar isso lá no versículo 10 até o versículo 17, quando os discípulos perguntam: Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas? Exatamente para isso, para que aqueles que ouvirem as parábolas não entendam as parábolas. É um pouco estranho, não é? Um pouco estranho. Jesus Cristo não queria que as pessoas se convertessem, Jesus Cristo não queria que as pessoas ouvissem. A questão é que quando o Evangelho de Deus é pregado, se a pessoa foi transformada pelo Espírito Santo, ela vai entender, independente da maneira. Eu lembro da história, de Jonas, quando ele foi para Nínive. A cidade demorava 3 dias para percorrer, ele percorre apenas em um dia. Era para ele anunciar a esperança, era para ele falar que o povo seria destruído se eles não se arrependessem, e ele só fala, que nem jornal hoje em dia, é só catástrofe, não fala nada de bom. Você abre o jornal, você vê sangue, 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 morte, assalto, é só isso que você vê no jornal hoje em dia. E Jonas, ele faz mais ou menos isso. Olha, em 40 dias a cidade será subvertida. Essa é a mensagem. O que eu faço? Não interessa, Jonas não queria falar. Em 3 dias a cidade deveria ser percorrida, ele faz em 1. Isso mostra que ele fez tudo rapidinho. Ele não traz mensagem boa nenhuma. E, no entanto, o resultado é a cidade inteira se converte. Isso mostra que, independente da forma, independente da maneira que nós pregamos o Evangelho, se o Espírito Santo transformar aquela vida, ele vai se converter. Ele vai se transformar. As primeiras parábolas contadas somente para as multidões, a primeira delas é a parábola do semeador. E a parábola do semeador é que o Evangelho, o Reino de Deus é proclamado, o Reino dos Céus é proclamado para todos, só que existem algumas pessoas que são apegadas demais aos prazeres dessa vida. Então, a semente da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino dos Céus não cresce muito, porque a pessoa está apegada demais aos prazeres dessa vida. Existe um outro grupinho que Jesus Cristo vai dizer que são aquelas pessoas que recebem até de certa forma com alegria, mas elas têm muito medo, elas não confiam em Deus, elas não depositam a sua fé em Deus. E o que acontece? Passa a primeira aprovação e a pessoa sai. Quantas pessoas nós não vemos que aparecem na igreja e de repente passa um tempo, a pessoa vai embora, por quê? Por causa dos prazeres dessa vida, porque afinal de contas eu quero aproveitar a vida. Ou então eu tenho muito problema, quando eu comecei a ir para a igreja, parece que os problemas aumentaram, então eu prefiro ficar longe da igreja e não ter problema.
terceiro grupo que Jesus Cristo vai falar, que é aquelas pessoas que recebem o Evangelho com alegria, mas o coração deles está bem preparado. A gente sabe que quem prepara é só o Espírito Santo mesmo. O coração deles está muito bem preparado para receber o Evangelho, e aquele Evangelho penetra o coração, cresce, vira uma grande árvore bonita, e acaba, o versículo 23 vai dizendo que ela produz 100 a 60 e a 30 por um. Uma bela árvore. Depois ele vai contar a parábola do joio, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele conta a parábola do grão de mostarda e do fermento. A parábola do grão de mostarda e do fermento é uma das que nós chamamos de parábolas irmãs, né? Elas são duas parábolas, mas têm o mesmo significado. Qual é o significado? O Evangelho, o reino de Deus, o reino dos céus, ele pode parecer que começa pequenininho, mas ele sempre vai crescer. Cresce de uma maneira que nós muitas vezes nem esperamos. E daí nós lembramos da profecia e do sonho de Daniel, quando ele vê a estátua que é derrubada na Nabucodonosor, e de repente o reino dos céus começa a crescer, e atinge todos os terrenos, toda a terra, porque o reino dos céus ele é sempre crescente, ele sempre cresce. O do fermento também é a mesma coisa. A única diferença entre o grão de mostarda e o fermento é que um a gente pode ver e o outro a gente não vê. Um é externo e o outro é interno. É muito simples também entender isso. Afinal de contas, o que Jesus Cristo está querendo mostrar é que o reino dos céus ele pode ser visível, e daí nós chamamos até mesmo da igreja visível. Nós podemos ver o reino dos céus sendo atingido e chegando até em lugares que nunca havia chegado, a tribos que nunca tinham ouvido falar do Evangelho, a regiões do mundo que sempre foi proibido. Nós podemos ver, ao mesmo tempo, o reino dos céus também é interno. O que ele quer dizer com isso? A gente não vê a transformação que Deus faz na vida de algumas pessoas. Deus transforma, às vezes as pessoas são transformadas dia após dia, e isso a gente não vê, a gente não consegue ver, ela é interna também. E daí começa a parábola do joio, a explicação da parábola do joio. Essa primeira parte que Jesus Cristo conta para as multidões, ela tem uma característica bem interessante. Todas elas falam de crescimento. A parábola do semeador fala da semente que cai numa terra boa, desenvolve e cresce. A parábola do joio fala que há um joio, e há o trigo também. O trigo, ele cresce. A parábola do grão de mostarda, cresce. A parábola do fermento, cresce. Isso mostra, e Jesus Cristo queria ensinar, essa primeira coisa que a gente pode olhar nessas parábolas. Havia muita gente esperando que Jesus Cristo viesse como um rei. Aquele rei poderoso que viesse para derrubar os inimigos, viesse para destruir os inimigos, como nós vimos semana passada. João Batista também esperava isso. João Batista ficava naquela esperança. Agora Jesus Cristo vem como aquele soldado no cavalo branco para destruir todos os inimigos. Jesus Cristo conta essas parábolas dizendo: olha, não é a hora. O Evangelho ele começa assim, pequenininho. Às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê. Mas ele já começou, ele está aí, ele está brotando, e ele vai chegar um dia em que vai ficar visível, mas ainda não é a hora, ele está crescendo. Calma, ele está crescendo. Hoje nós já vemos bastante frutos disso, né? Hoje nós já conseguimos ver uma árvore, eu não sei se já está quase completa, ou se está na metade, porque a gente não sabe como isso vai voltar. O fato é que nós vemos a árvore já um pouquinho maior do que quando na época de Jesus Cristo. A gente vê o fermento já que levantou a massa já. Agora, voltando um pouquinho para a parábola do joio, a parábola do joio geralmente é muito mal entendida, porque a gente tem a impressão de que a parábola do joio fala da igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Fala que no reino dos céus, a parábola é mais ou menos assim, Jesus Cristo fala: o reino dos céus é mais ou menos como um semeador que vai para semear trigo. Ele joga trigo pela terra, e de repente, quando começa a surgir algumas coisas, algumas plantinhas, vem os seus servos e diz: mestre, nós plantamos só trigo, não foi? Mas eu estou percebendo que há joio lá. Veio o inimigo à noite e plantou joio no meio da plantação, simplesmente para estragar a nossa plantação. Será que é bom a gente arrancar agora e jogar fora? E Jesus Cristo fala: não. O mestre fala: não, aí não é hora. Deixa crescer. Quando elas estiverem bem grandes, a gente faz o seguinte: a gente colhe, e daí a gente fica mais claro qual que é
o joio, qual que é o trigo, a gente consegue separar. O joio a gente joga no fogo, a gente queima, e o trigo a gente salva. Eu acho interessante a palavra que ele é usada para joio aqui, porque joio tem a ideia de parasita. Uma planta que, como se fosse uma erva daninha, uma erva que prejudica outras plantas. De uma certa forma, Jesus Cristo vai explicar que esse joio nada mais é do que Gênesis vai mostrar de reino e parasita também. Existe, desde que Cristo criou o mundo e abençoou Adão e Eva, ele coloca uma maldição dizendo que haveria uma descendência da serpente e que viveria durante todo o período da vida da terra. A semente da serpente, a descendência da serpente estaria aqui. E essa descendência é a descendência parasita. Por que parasita? Quando Deus abençoa os crentes, os ímpios estão do lado. Sabe o que acontece? Eles são abençoados também. Não porque eles merecem, mas por nossa causa. Há um princípio bem interessante quando Deus chama Abraão e fala: abençoarei os que te abençoarem. Ser tu uma bênção. A igreja é um canal de bênção para as outras pessoas, até para os ímpios. Uma família, os filhos são abençoados também pelos pais. Ou seja, há essa bênção que é estendida também àqueles que nos rodeiam, mesmo sendo crente ou não sendo crente. Só que a palavra é um pouquinho mais dura do que nós esperamos. Versículo 36 em diante. Olha só a explicação que Jesus Cristo vai nos dar. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Agora é hora de contar alguns segredos só para os discípulos, para mais ninguém. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. A impressão que dá é que as outras eles já associaram, e já conseguiram entender mais ou menos o que significa. Mas a do joio, parece que eu perdi alguns detalhes, eu queria saber o significado. Nos explica. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Então, não são os missionários, é o filho do homem que semeia a boa semente. E ele respondeu, versículo dele: o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Não sei quantos de vocês já ouviram falar que o joio e o trigo está se referindo, essa parábola está se referindo a dentro da igreja. Que dentro da igreja existe o joio, e dentro da igreja existe o trigo. Só que não é disso que a parábola está falando. A parábola está falando que durante toda a história da redenção, até a volta de Cristo, vai haver a igreja, vai haver o reino dos céus e o mundo. Não está se referindo a falsos crentes dentro da igreja. Está se referindo ao fato de que a igreja sempre vai estar no mundo. Jesus Cristo, em João 17, vai falar: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A igreja sempre vai crescer no mundo. Eu achei isso interessante, porque quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos um pouquinho melhor o que Jesus Cristo vai dizer agora no versículo 39 em diante. Porque se nós entendermos que ele está se referindo somente à igreja, nós perdemos todo o significado lá no final da volta de Cristo. Jesus Cristo não pode estar se referindo a falsos crentes, embora haja falsos crentes no meio da igreja, mas Jesus Cristo não pode estar se referindo a falsos crentes. Quem que é que semeou a semente maligna? Versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, enquanto Cristo não voltar, a igreja vai estar com o mundo. Hoje de manhã a gente mencionou um pouquinho disso, né? Por que muitas vezes
nós olhamos para o lado, nós vemos ímpios e parece que eles são mais bem-sucedidos do que nós. Por que nós, crentes, temos que sofrer muitas vezes algumas consequências por causa dos ímpios? Por que Deus não volta logo e destrói tudo? Por que é que Deus ainda não destruiu o planeta? Por que Deus ainda não destruiu todas as coisas? Por que Deus não fez novos céus e nova terra ainda? A resposta, sabe o que é? Olha só o que o texto vai dizer, voltando lá para versículo 29. Não, por que nós querem que arranquemos o joio? Quer que a gente arranque tudo isso? Daí Jesus Cristo vai dizer, não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Em outras palavras, Deus ainda não veio e fez novos céus e nova terra por causa da igreja. Sabe por que o mundo ainda não foi destruído por Deus? Sabe por que Deus não destruiu novamente o mundo com um dilúvio? Ou não mandou fogo, como ele fez lá com Sodoma e Gomorra? Por causa da igreja. É só por causa disso. Agora, percebam que da mesma maneira como a igreja cresce, o joio também cresce, o mundo também cresce. E vai haver um momento em que o joio vai estar a tal altura, o mundo vai se expandir a tanta maldade, que Jesus Cristo vai voltar e vai dizer, olha, agora acabou. Chegou o limite da iniquidade. Quando Abraão, em Gênesis 15, Deus faz uma promessa para Abraão que a terra seria dele. Deus diz para Abraão que ele iria para ser peregrino em terra estranha, mas ele voltaria, só não daria aquela terra ainda para Abraão, porque ainda não havia se completado a iniquidade daquela nação. Vai haver um momento em que o mundo vai chegar ao topo da iniquidade. Sabe por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque chegou ao limite da iniquidade. Sabe por que Deus destruiu o mundo com o dilúvio? Porque o mundo chegou ao topo da iniquidade. Quando chega ao topo da iniquidade, Deus vem para trazer juízo. O que Jesus Cristo está querendo mostrar nessa palavra do joio é que de fato a igreja vai continuar vivendo com o mundo até o dia da ceifa. E quando Cristo voltar, ele vai separar o joio do trigo. E daí não vai ter mais escapatória. Daí aqueles que pertencem ao reino de Satanás, que são os filhos do inimigo, que é o diabo, como diz o versículo 39, aqueles que são filhos do diabo vão ser queimados no fogo. É interessante ele usar a expressão aqui, versículo 42, e lançarão na fornalha acesa, porque nós lembramos da passagem de Daniel, né? Daniel, quando os 3 amigos são jogados na fornalha acesa, o que acontece com eles? Nada. Agora, Malaquias capítulo 4, abra lá em Malaquias capítulo 4, fala que Jesus Cristo vai vir para a fornalha também. Aqueles que pertencem ao reino de Deus, aqueles que pertencem ao reino dos céus, eles podem entrar na fornalha e eles não são consumidos. Mas aqueles que fazem parte do joio, aqueles que não são filhos do reino dos céus, aqueles que não fazem parte desse reinado, o que acontece com eles? Malaquias capítulo 4, pois eis que vem o dia e arde com fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como estolho. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, olha só a fornalha de novo. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como estolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. A ideia de planta novamente aqui. Versículo 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos das de Rabi. Volta lá em Mateus 13. Olha só como que Jesus Cristo fala sobre aqueles que fazem parte do reino dos céus. Versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem livros para Deus? Jesus Cristo aqui está citando Malaquias 4. Vocês lembram do que fala que Malaquias 4, quando vai vir o Filho do Homem, quando vai vir o anjo da aliança, ele vai vir para trazer, vem como uma fornalha, ele vem para queimar aquilo que não presta. Mas aqueles que pertencem ao reino dos céus,
eles vão ver a Jesus Cristo como o sol da justiça, trazendo as suas asas salvação. E é exatamente isso que Jesus Cristo está dizendo. De fato, o reino dos céus ele começa com uma semente pequenininha como um grão de mostarda, mas ela começa a crescer e ela se desenvolve até que chega um momento em que Cristo vai vir para julgar o mundo. Aqueles que estavam esperando, e todos eles estavam esperando, nós não podemos esquecer isso, todos eles esperavam um Messias poderoso para vir para trazer julgamento. João Batista pregou sobre isso. Jesus Cristo, quando está subindo para os céus, lá em Atos 1, os discípulos perguntam: é agora que o Senhor vai restaurar o reino? E Jesus Cristo fala assim: ainda não, mas vai chegar. Ainda não chegou o tempo, mas vai chegar. E quando chegar esse tempo, não vai vir para trazer só salvação, vem para trazer juízo, fornalha, fogo. Na sua mão ele tem a pá, o machado já está à raiz, e esse dia vem. Versículo 44 até o 46, é mais algumas parábolas que nós vamos ver, mas o 47 e 49 a ideia é a mesma. Olha só, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, de novo a imagem dos anjos vindo para separar os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Brincando, alguns dizem que é a prova de que aqueles que forem lançados no inferno vão ter dentes. Porque eles vão ter choro e ranger de dentes, o texto não que eles vão ter dentes, né? Eles não vão ser banguelas. Mas o fato é que quando Cristo voltar, e aqui mais uma parábola para mostrar que no último dia nós vamos ver se vale a pena ou não vale servir ao Senhor. Às vezes a gente fica com uma certa inveja dos ímpios. Às vezes a gente fica com uma certa inveja daqueles que não servem a Deus. Eles fazem tanta coisa errada e tudo dá certo para eles. Eles fazem tanta coisa que desagrada a Deus e parece que Deus não está nem aí para eles. Espera. Quando Cristo voltar, Ele vai separar os justos dos injustos. Os peixes fedidos, os peixes fedorentos, os peixes que não prestam, vão ser lançados fora. Só vai sobrar os peixes bons. O joio vai ser lançado no fogo. O trigo vai ser aproveitado. Quem é você? Você faz parte do trigo ou você faz parte do joio? Ou melhor, você é um peixe bom ou você é um peixe fedorento? Você é um peixe morto, usando um pouquinho a expressão que a gente usa, peixe morto. Quem é você? Em que lado você está? Se você está no reino dos céus ou se você faz parte do reino de Satanás? Essa é uma das exortações. Versículo 44 e 46, olha o que o texto diz. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto ao campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante ao que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra. As duas parábolas são iguais ao grão de mostarda e ao fermento, são idênticas. O sentido é o mesmo, o ensino é o mesmo. Não precisamos ficar tentando procurando identificar detalhezinhos. O significado é um: aquele que conhece de fato, aquele que acha o reino dos céus, ele está disposto a largar tudo por amor ao reino dos céus. Aquele que conhece, aquele que um dia conheceu o reino dos céus, ele está disposto a abandonar todas as coisas por amor ao reino dos céus. Jesus Cristo vai pregando o Evangelho, e em certo momento chega um homem e fala assim: Senhor, eu quero te servir por onde quer que o Senhor for. E Jesus Cristo olha para ele, olha, a raposa tem seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nenhum de colocar na cabeça. É isso que você quer? Você tem certeza? Você está disposto a largar o conforto por amor a Cristo? Você está disposto a abandonar os bens terrenos? Você está disposto a enfrentar as tribulações da vida por amor a Cristo? Você tem certeza disso? Chega o outro e fala assim: mestre, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar meus pais, meu
Pai. E Jesus Cristo olha para ele e diz que os mortos sepultem os seus mortos. Mais para frente, Jesus Cristo vai dizer: aquele que não estiver disposto a abandonar pai, mãe, filho, qualquer um, até dentro da sua própria família, por amor de mim, não é digno de mim. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou vai magoar um, ou vai magoar o outro. Se você quiser de fato servir a Cristo, você tem que estar disposto a abandonar tudo. É verdade que muitas vezes a gente é um crente um pouco, uma ideia que acabaram colocando na nossa cabeça no meio evangélico. Como por exemplo a ideia de crente carnal. Como se isso fosse possível. Um tempo atrás começou aquela ideia de que o ímpio é aquele que Cristo não está em lugar nenhum na vida. Existe aquele crente em que Cristo é o centro, e existe aquele crente em que Cristo está na vida, mas não está no centro. Meus irmãos, se Cristo não estiver no centro, Cristo não está na vida. Às vezes nós somos criando uma casa, nossa vida é criar uma casa onde a gente guarda um espaço para o reino dos céus, num quartinho escuro, onde a gente só vai quando nos interessa. Né? Cristo é apenas uma parte da minha vida. Cristo é aquele quartinho escuro que eu só vou quando eu preciso de alguma coisa. Eu só vou quando eu preciso de emprego. Eu só vou quando eu preciso de uma cura. Eu só vou quando eu preciso de alguma coisa que me agrada. Cristo não é o centro. Ou Cristo é o dono da casa inteira, ou Ele não pode ser dono de um quartinho. Às vezes a gente trata Deus assim, né? Deus é uma parte muito importante na minha vida. É uma parte, mas uma parte muito importante. Quando Cristo nos chama, quando Cristo nos faz convite, Ele faz o convite para abandonar todas as coisas por amor a Ele. Ou você está disposto a largar tudo, ou você está disposto a até perder a sua própria vida por amor a Ele, ou você não pertence a Ele. É isso que a palavra quer nos ensinar. Chega, estava lavrando o campo, provavelmente o campo não era dele, e de repente ele bate a enxada e percebe que ele bateu em algo metálico. E quando ele começa a cavocar, ele descobre que existe um tesouro valiosíssimo lá. O que ele faz? Ele vende tudo aquilo que ele tem por causa daquele tesouro. Agora perceba, como é que ele vai atrás daquele tesouro? Olha só, verso 44 novamente. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai vender tudo que tem e compra aquele campo. Por que alguém tem alegria em vender tudo aquilo que ele tem? Por que alguém tem alegria em vender tudo aquilo que ele tem? Imagina, você tem casa, você tem carro, você tem computador, você tem televisão, você lutou bastante por aquilo, de repente você vende tudo aquilo com alegria por causa apenas de um tesouro. Por que você faz isso com alegria? Só se aquele tesouro realmente valesse muito a pena. O vendedor de pérolas é a mesma coisa. A pérola naquela época era algo extremamente valioso. E era um negociante de pérolas, descobre uma pérola valiosíssima, provavelmente a única no mundo. E ele vai e vende todas as outras pérolas que ele tinha, vende tudo aquilo que ele tem para comprar aquela pérola preciosa. Mostra a preciosidade do reino de Deus. Eu acho interessante a pequena diferença, né? Ele está lavrando um campo e ele descobre por acaso. Está lá, de repente ele acha. O outro, ele está à procura da pérola. Qual que é a diferença? Onde você já conheceu pessoas que pulam de religião para religião procurando dar sossego para a alma dele? Vai na religião aqui, vai na outra lá, vai naquela outra, e parece que nunca encontra, até que um dia ele ouve a mensagem do Evangelho e ele fala assim: era isso que eu queria. Enquanto que outros estão lá nos seus afazeres, não estão nem aí com nada, de repente chega alguém, prega o Evangelho e ele descobre o Evangelho. Jesus Cristo está mostrando que há diferenças realmente na conversão. Há pessoas que estão à procura, procurando setentamente trazer paz para a alma e não conseguem encontrar. Outros não estão nem
para nada, mas o Evangelho vai para os dois. E quando descobre, e quando acha, ele abandona tudo aquilo que ele tem. Agora, de fato é um pouco difícil de entender isso, principalmente nos nossos dias. Porque parece que naquela época era tudo muito fácil, né? Era fácil você abandonar a família, era fácil você abandonar o emprego, era fácil você abandonar o que você tem. Não é que seja tão fácil assim. Naquela época também era tão difícil quanto hoje. A diferença é que o reino dos céus está crescendo, mas o reino dos ricos também está crescendo. E de fato, essas influências mundanas estão entrando no nosso meio também. E de uma certa forma, a gente acha que ser crente é muito fácil. É simplesmente você ir na igreja no domingo e está bom demais, não é? A gente não está disposto a largar certas coisas na nossa vida para amar a Cristo. A gente não está disposto a dizer não para certas coisas, porque, afinal de contas, Deus não se agrada daquilo. Aquela velha frase, né? Olha, você faz isso? Não, eu não faço. Por quê? Porque a minha religião não permite. Não é porque... Deixa eu mudar a frase, né? É mais fácil. Você faz isso? Não, eu não faço. Por quê? Porque isso não me agrada. A primeira opção é, eu faço uma mera obrigação. Porque se minha religião permitisse, eu faria. Ah, você vai na balada? Claro que eu não vou. Eu sou crente, né? A religião permite eu ir em balada. Ah, você mente? É claro que não. Minha religião não permite mentir. É claro que não. Minha religião não permite fazer essas coisas. Agora, você vai em balada? Não, por quê? Porque eu não tenho prazer nisso. Isso não me satisfaz. Isso não me alegra. A grande diferença entre aquele, hoje de manhã nós falamos isso, né? Entre aquele fariseu que fazia por uma mera obrigação e aquele que faz por alegria. Aquele que descobre o valor do reino dos céus, ele abandona tudo aquilo que desagrada a Deus com alegria, não por uma mera obrigação. Eu já contei aqui um exemplo que eu tive que experimentar isso na prática para ver se isso funcionava. Eu cheguei para a Rosa, dei um beijo nela e ela falou assim, por que você está me dando esse beijo? Ah, porque afinal de contas é minha obrigação com o marido, né? Às vezes a gente faz isso com Deus, não é? Por que você vai na igreja? Fazer o quê? É minha obrigação. Por que você não faz essas coisas? Fazer o quê? Deus não gosta, não é? Não é porque eu quero, porque eu tenho prazer em Deus. Não é porque a minha porção é o Senhor. Não porque Deus é o meu bem supremo e nada mais me interessa, como diz o salmista. A minha porção é o Senhor. Outro bem eu posso. Não é por causa disso. É uma mera obrigação, né? Algumas coisas que eu gostaria que você voltasse para casa a vencer. Primeira delas, quem é você? Você faz parte daquele terreno em que as tribulações sufocam e que você sai correndo do primeiro problema que você enfrenta? Você é aquele que está mais preocupado em aproveitar a vida aqui do que aproveitar o reino dos céus? Ou se você é aquela boa terra em que quando a semente cai, frutifica? Se você é o trigo ao invés do joio? Se você é aquele peixe que é recolhido para os cestos? Ou se você é aquele peixe que é jogado fora? Quem é você? Ser crente, meus irmãos, eu repito isso várias vezes. Ser crente hoje virou moda. Ser crente hoje virou uma coisa muito fácil. É só aparecer na igreja e você é crente, não é? Só que não é bem assim. Há uma grande diferença. Quem é você? Segundo, o que você ama? Você ama tanto o reino dos céus a ponto de abandonar as coisas que desagradam a Deus? Na verdade, deixa eu contar um segredo a vocês. Todo pecado é porque nós amamos mais a nós mesmos do que amamos a Deus. Todo pecado é porque nós amamos tanto aquela coisa, muito mais do que nós amamos a Deus. Por que você mente? Porque eu amo tanta mentira e eu prefiro mentir do que agradar a Deus. O meu prazer não está em Deus. De novo aquela frase, complete a frase, tem 3 minutinhos. A minha alegria seria completa se o que você colocar aí, se não for Deus, você ama mais essa coisa, mais essas coisas do que a Deus. Quem é que você ama? E, por fim,
Daqui 2 domingos nós vamos ver um pouquinho mais isso. Mas a questão é, você está preparado para a volta de Cristo? Quando Cristo vier, Ele vai separar o bom do mal, o trigo bom do joio. Ele vai separar o peixe bom do peixe ruim. E a questão é, você está preparado para esse dia? Porque se você não estiver preparado, você pode falar o que quiser lá no último dia. Porque Cristo pode olhar para você e vai dizer, apartai-vos de mim, porque não buscou isso. Não vai ter uma outra opção. Ou você faz parte do reino dos céus, ou você não faz parte do reino dos céus. Onde você está? Que Deus abençoe.